Olá pessoal, bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos aqui reunidos mais uma vez nessa live e que oportunidade linda nós temos de glorificar o nome do Senhor e claro, na sua companhia, obviamente, graças a Deus, nós estamos aqui firme hoje no nosso 17º dia do nosso dia de quarentena, hoje dia 18/6/2020, nesta quinta-feira abençoada, no novo eu, novo começo para nossas vidas. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor irá falar contigo profundamente nesse dia tão maravilhoso, nessa quinta-feira abençoada. E que oportunidade linda nós podemos oferecer ao nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador de nossas vidas, de nossa alma, oferecendo a Ele a primícia do dia nessa madrugada, né? Oferecendo já a Ele a primícia do dia, né? Então já quero dizer para vocês um bom dia. Me dê um bom dia aí, por favor, em nome de Jesus. Sabe, comente aí, bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz a todos vocês. Que satisfação enorme, né? Hoje nós vamos meditar na palavra em Lucas capítulo 17. Lucas 17, a partir do versículo 11. Hoje nós vamos falar de gratidão e ingratidão e eu quero aqui já pautar esse texto para vocês dos 10 leprosos. Vamos lá? Diz assim no versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ele disse: vão, mostre-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Era samaritano. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Aonde estão os outros 9? Verso 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos ler aqui a partir do verso 15 ao verso 19, que eu acho muito interessante, e podemos pegar esse verso como texto-chave para nós nessa madrugada. Olha o que diz. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando, engrandecendo ao Senhor Jesus Cristo em alta voz, agradecendo a Deus. E a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram todos os 10 curados? Onde estão os 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Que coisa tremenda, né? Aqui a gente pode ver que apenas um voltou para ser grato ao Senhor. E os 9 não voltaram, se tornaram ingratos. E é por aí que eu quero hoje começar a comentar ou falar com vocês que estão aí do outro lado, sobre a ingratidão, onde nós que somos servos de Deus, homens de Deus, precisamos estar antenado, principalmente nessa questão. E aqui nesse texto, nós temos uma grande lição quando se fala de pessoas gratas e pessoas ingratas. E quando se fala de ingratidão desses 9 leprosos que não voltaram para agradecer, apenas um, eles se tornaram ingratos, e a palavra nos ensina que ingratidão é uma característica de pessoa ingrata, ou seja, qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido e nem a ajuda que lhe foi dada, concedida, ou seja, fruto de uma insatisfação. Quando se fala de ingratidão, é fruto de uma insatisfação constante com as coisas que já alcançamos e recebemos. Ou seja,
A ingratidão e a língua é um perigo que ronda diariamente a vida daqueles que são cristãos, a vida daqueles que vivem com o Senhor, a vida daqueles que estão ali aliançado na palavra de Deus, supostamente aliançado. E que muitas vezes nós que somos líderes sofremos muito esse tipo de ingratidão, como diz a palavra, que entre 10 apenas um voltou para agradecer. E como é doloroso ser tratado de forma assim, ingrato, com ingratidão, por pessoas que amamos, por pessoas que nos disponibilizamos para ajudar, pessoas que amamos, pessoas que estão ali, a gente está ali pronta para ajudar. Uma pessoa ingrata, ela nunca se satisfaz, sempre está ali em busca de querer mais, buscando mais coisas ainda. A natureza humana, ela é assim, ingrata, desde o Jardim do Éden, quando não agradeceram pelos milhares de frutos que Adão e Eva podiam comer no jardim, mas resolveram comer daquele que era proibido, como fala lá em Gênesis capítulo 3, do verso de 1 a 8. Então, qual a diferença que nós podemos encontrar nesses 9 leprosos ingratos e o único leproso que era grato? Qual era a diferença? A diferença é de uma pessoa que tem gratidão para uma pessoa ingrata. Nos perguntamos qual a diferença que há entre os dois. A diferença é que 9 leprosos ingratos, eles foram seguir sua vida e não voltaram para agradecer. Também não receberam nenhuma bênção a mais, a não ser aquela cura da lepra. Já o leproso que foi grato e disse a Jesus, como disse a Jesus, ele disse: levante-se, a tua fé te salvou. Então, além dele ser curado, diz a palavra, que além dele ser curado, também ele recebeu a sua salvação. Quando somos gratos a Deus, somos gratos ao Senhor pelos bens que ele nos faz, pela busca que nós temos a ele, quando somos gratos, não só recebemos a cura, como recebemos também aquilo que é mais importante para nossas vidas, que é principalmente a nossa salvação. A Bíblia ela nos ensina que em tudo devemos dar graça, né? Como fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz claramente: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. A ingratidão, que muitas vezes também tenta tomar conta dos nossos corações e traz consigo alguns perigos graves, exatamente alguns perigos graves que nós precisamos ficar atento, e principalmente se verdadeiramente nós somos ingrato ou somos grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Então a ingratidão ela tem muitas vezes também tenta tomar conta dos nossos corações, influenciando dentro dos nossos corações. Então, existem alguns perigos graves que nós precisamos nos antenar em relação a essa ingratidão. Então, vamos lá, no versículo 12, nós podemos meditar hoje no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiu-se a ele, ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Então, ao entrar no povoado, diz a palavra, 10 leprosos dirigiu-se a ele e ficaram a certa distância. Então, a primeira coisa, o primeiro perigo que nós precisamos meditar nessa madrugada, nessa manhã tão abençoada de quinta-feira, esse primeiro perigo que nós precisamos meditar é o não reconhecimento do estado anterior, o não reconhecimento do nosso estado anterior. Então, quando a gente chega para Jesus, nós temos que entender a forma que nós viemos e a forma que nós estamos hoje. Então, é um grande perigo não reconhecer a transformação, aquilo que Deus fez em nossas vidas. É um grande perigo. A primeira coisa é essa, não reconhecer como éramos, o não reconhecimento do estado anterior que éramos, né? Então eles eram leprosos, diz a palavra de Deus aqui, que eles eram leprosos, eram
cerimonialmente impuros, diz a palavra que eles ficaram uma distância. E Levítico capítulo 13, do verso 1, e eu quero aqui colocar Levítico capítulo 3, deixa eu abrir aqui, Levítico capítulo 13, verso de 1 a 3, capítulo 13, verso de 1 a 3, olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver em inchação ou leproso, em erupção ou uma mancha brilhante em sua pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que sejam sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornando branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-los, o sacerdote o declarará impuro. Então, naquela época, aqueles que estavam com lepra eram impuros. Então, eles teriam que ficar sempre à distância, ou principalmente em isolamento bem distante daquele povo, do povo que ali estava. Então, esses leprosos, a Bíblia fala que eles ficaram de longe, ou seja, ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiu-se a Jesus e eles ficaram em certa distância, porque não podia se aproximar das pessoas. Eram considerados impuros quando tinham lepra, né? Então não podia nem chegar perto de Jesus, tiveram que gritar de longe, e nem por isso voltaram para reconhecer o que Jesus havia feito por eles, o que Jesus havia feito pela vida desses 9 leprosos. Então talvez pensasse que a cura foi mérito do seu próprio clamor, porque a palavra de Deus diz que eles estavam gritando de longe. Então talvez por não voltarem e agradecerem a Jesus pelo que tinha acontecido, a cura, talvez eles mesmos pensassem que isso era mérito do seu próprio clamor. Então muitas vezes agimos assim também. Achamos que estávamos bem demais diante do quadro atual, daquilo que está acontecendo, e consideramos que foram os nossos esforços que mudaram a situação da qual nós estamos vivendo hoje. Talvez melhor pelo nosso clamor, e muitas vezes achamos, porque eu clamei, porque eu gritei, porque eu pedi a Deus, e não colocamos o mérito em quem realmente deveria receber, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que talvez eles não voltaram porque pelo mérito do clamor eles acharam que deveriam receber a cura que eles tinham, né? Então a Bíblia ela é bem clara ao afirmar em Romanos capítulo 9, verso 16, quando o apóstolo Paulo fala: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia pelas nossas vidas. Então não é pelo nosso clamor, não é pelo nosso gritar, não é pelo tempo de jejum, de oração, que às vezes recebemos as bênçãos de Deus, mas muitas vezes que recebemos, podemos até achar que isso é mérito nosso, esforços nossos, que na verdade, como diz o apóstolo Paulo, ele diz claramente, mas de usar a Deus a sua misericórdia pela vida das pessoas. Então, precisamos entender que toda a ação de transformação na vida do crente, na vida do cristão, é fruto da graça e principalmente da misericórdia de Deus. Por isso, o contrário de ingratidão é a gratidão, porque a gratidão quer dizer reconhecer o que Jesus fez nesse texto, o que Jesus faz e o que ele fez na vida dos leprosos. Reconhecer. E esse reconhecimento, como diz o apóstolo Paulo, é fruto da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Amém? E segundo, no versículo 17, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não foi purificado 10? Onde estão os outros 9? Jesus faz uma pergunta, né? Aonde estão os outros 9? Jesus faz essa pergunta justamente
aquele que veio louvando e engrandecendo o nome de Deus, veio louvando e agradecendo pelo que havia acontecendo. Ou seja, a gratidão sobre a vida dele, a gratidão e a misericórdia estava ali estampado, porque ele voltou agradecendo. E Jesus faz essa pergunta. Então, segundo lugar, nós precisamos entender que a gratidão é ver e a ingratidão, ela é cega. Você pode até dizer comigo, gratidão é enxergar, é ver o que foi feito. E a ingratidão, ela simplesmente é cega. A primeira característica da ingratidão é a cegueira, pois a pessoa ingrata, ela não consegue perceber o que recebe de bom e só vê o que é ruim. Então, pode perceber um grande benefício, ela pode perceber um grande benefício e não enxergar, mas ver um pequeno defeitinho. É como se ganhasse um carro, né? Ganhasse um carro novo e só reparasse apenas naquele pequenino arranhão que tem no carro, né? Enfim, uma pessoa grata, ela percebe qualquer gesto, mesmo sendo um bom dia para uma pessoa, e por isso está sempre agradecendo por todos os feitos, e as pessoas que o seguem estão ali ao lado, e essa pessoa sempre está agradecendo, sendo grata. Então os 9 leprosos ingratos não olharam para Jesus, nem o ouviram, só queriam ser curados. O único leproso grato olhou para Jesus, viu as suas chagas antes e depois que foi curado. Por isso, ele se tornou uma pessoa grata. Então, segundo lugar, gratidão é ver, é enxergar o que as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão de mãos estendidas para nos abençoar, a forma que Jesus te abençoa. Então, isso é uma gratidão, é ver. E o ingrato, ele é simplesmente uma pessoa cega. E terceiro, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. E este era samaritano. Um deles, quando viu que estava curado, obviamente a primeira coisa que ele fez foi voltar louvando a Deus em alta voz. A gratidão, terceiro lugar, a gratidão é lembrar. E a ingratidão é esquecer. Em terceiro lugar, gratidão. Lembre-se, gratidão é lembrar. E o ingrato, ele esquece de tudo que ele recebeu. Outra característica da ingratidão é o esquecimento, que nós podemos colocar aqui. Então, talvez os 9 leprosos ingratos tenham se esquecido do rosto de Jesus, dizendo que não se lembrava mais quem os curou, ou se esqueceram do lugar que Jesus estava, né? Então, para o único leproso grato que voltou, o rosto de Jesus era inesquecível e procurou saber onde Jesus estava, onde estava naquele momento para poder agradecer. A pessoa ingrata não se lembra do que foi feito, mesmo que tenha sido há um segundo atrás. Sua mente, ela é bloqueada para não lembrar o que recebe de bom, mas o que acontece de ruim se lembra todos os dias, mesmo que tenha se passado anos e anos. Então a mente da pessoa ingrata não consegue se lembrar, porque está sempre ocupado pensando em si mesmo e só quer mais e mais e mais. Quarto e último, para nós finalizarmos, ainda no versículo 15, diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Gratidão é falar, ingratidão é calar. Falar e ingratidão é calar. O ingrato, ele se cala, mediante do que recebe de bom, mas abre a boca bem alto para pedir muito mais e reclamar daquilo que ele acha que por direito ele tem. A pessoa grata, ela não fica em silêncio, mas diz: muito obrigado pelo que você fez, sou grato por tudo que você fez, e por aí vai. Então, em nome de Jesus, nós precisamos pegar esses 4 tópicos sobre esse texto que Jesus nos ensina, esses perigos. Então, a primeira coisa
A primeira coisa que nós precisamos é eliminar de nossas vidas é o não reconhecimento do estado que éramos e agora que somos em Cristo Jesus. Lembrar sempre de agradecer ao Senhor do lugar que Ele nos tirou para onde Ele quer nos colocar, agradecendo e enxergando o que Ele quer fazer. Em segundo lugar, a gratidão, ela veja, enxergue, seja grato, porque a ingratidão, ela é sempre cega. E em terceiro lugar, a gratidão, ela lembra de tudo que foi feito. E a ingratidão, ela se esquece de tudo que foi feito. Em quarto lugar, a gratidão é falar, agradecer a Deus e todos aqueles que nos cercam, que sempre está nos abençoando. E a ingratidão é calar. Então nós precisamos, em nome de Jesus, sermos gratos. Que essa palavra de hoje, ela seja um rema na sua vida. Que você lembre sempre de agradecer. Entre esses 10, que você seja esse primeiro, esse único que voltou. Porque além dele voltar, dele receber a cura em suas chagas, ele também recebeu a salvação. Porque Jesus deixou bem claro para ele e abençoou ainda mais a vida dele. Elimine de sua vida completamente toda a ingratidão em nome de Jesus. Ela precisa ser retirada de nossos lares. Então, precisamos sempre reconhecer diante do Pai, diante do Senhor, quem éramos e o que somos hoje. Começa por aí, reconhecer o que éramos e o que somos hoje diante do Senhor. Em segundo lugar, precisamos sempre ver o que está sendo feito, tirar de nossas vidas a cegueira e enxergar em Cristo Jesus e ver o que está sendo feito sobre nossas vidas. Em terceiro lugar, lembrar sempre daqueles que estenderam as mãos para nossas vidas, aqueles que tiveram de mãos estendidas para nos abençoar durante essa trajetória e essa caminhada com Cristo Jesus. Em quarto e último lugar, a gratidão é sempre falar, agradecer. Estou te mandando uma mensagem para te agradecer pelo que você fez. Sou grato, Jesus, pelo que o Senhor está me abençoando, pelas portas que o Senhor está abrindo. Em nome de Jesus, sempre sermos gratos a Deus. E não esquecer nunca de agradecer em palavras, em gesto, diante de todos. Amém? Que essa palavra fique em seu coração, seja um rema para a sua vida. E em nome de Jesus, queridos, sejam gratos por tudo, pelas pessoas que estendem as mãos e por tudo que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Amém? A nossa oração de hoje, nós vamos orar pela vida do pastor Carlos Bertoldo, pela vida do Cleidson Alves, que pede oração pelo seu casamento, pela vida da dona Josiane Vitória Cauã, também pela vida da Ludmila, que pede oração pela Josenilda Mendes, pela dona Ana, que pede oração pelo seu Antônio José de Jesus Souza, seu esposo. Também a nossa oração de hoje será para a dona Francisca Coelho, que pede oração pelo Theo, pelo Enzo, pelo Alex, pela Roberta. Também oremos hoje pela dona Silene, que pede oração pelo seu irmão José da Silva e também pela sua mãe Maria Luzia. A oração de hoje também pela pastora Silvia, que pede oração pelos seus 2 filhos, Elmo e Bruno, e pela vida do seu esposo, Valtejano Jorge. Também colocamos diante do Senhor a vida do Adriano Gomes, do Júnior Carvalho, do Matheus Martins, do Cleverson Prado, Amanda Lohane, Felipe, Leonardo Moreira, Flávio dos Santos, Isaac Campos, Wellington Maxwell, Lucas Ferreira, Lucas Daniel, Adriano Vieira, Michael Lucas, Ivan Alves, Maicon Gomes, Felipe Pereira, Madison Mateus, Brenner Luca, Alisson Alves, Eduardo César, Gabriel Vitor, Guilherme Nunes, Juraci de Jesus, Cidiomar Santos, Leonardo Gomes, Tiago Nunes, Lohane Maia, Ivana, Evelyn Lohane, também pela vida do Arthur Faria, Gabriel Vitor, John Leno Alcântara, Arthur Martins, Estênio e Sálvia Trajano, Paulo e Morgana Assunção, Fabrício Neres, Alan
Alain e Letícia Martins, Tiago e Juliana Ferreira, Júnior Souza, Auler Fernandes, Bruno Gomes, Cauã Fernandes, Fábio Leonardo. Também oração pela Dona Maria Solidade, que pede oração por Rogério Mariano e pelos seus filhos. Também ela pede oração pelos seus familiares, Maria Félix, pela saúde de Maria Félix, pela Ana Maria Rosária, Genival e José do Carmo. Também oramos pela vida da saúde da nossa missionária Sandra Rodrigues, que o Senhor possa abençoar e curá-la tremendamente nessa manhã de hoje. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Prepare seu copo com água. Vamos agora orar ao Senhor, clamar ao Senhor, agradecer ao Senhor e sermos gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pai, nós oramos a Ti, bendizemos o Teu nome. Te agradecemos pela vida de cada um desses queridos que estão conosco ao vivo, também pela vida desses que foram agora falados. Então, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia possa estar indo de encontro à vida de cada um deles. Querido Espírito Santo, somos gratos pelo dia, somos gratos, Senhor, pelo nosso respirar, pelo nosso pão de cada dia, pela bênção que o Senhor nos dá todos os dias de estarmos vivos e principalmente de podermos glorificar a Ti e estar aqui nessa live, Senhor, juntos, Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, tanto em nossa igreja, tanto em nossos familiares, como em nossos discípulos e os membros da nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre a vida de todos que aqui estão comigo ao vivo e aqueles que vão assistir depois. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por esse copo com água, Pai. Abençoar este copo com água. Diz a Tua palavra que o Senhor disse àquela mulher: aquele que beber da água que o Senhor desse, nunca mais teria sede, e do seu interior fluiria rios de águas vivas. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor, e cremos que ao bebermos dessa água, estamos bebendo da vida, estamos bebendo da fonte, estamos bebendo de Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és o nosso Deus, que Tu és a nossa cura, Tu és a nossa restauração. Então, em nome de Jesus, todos que beberem dessa água, Deus, que receba da cura e da restauração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Beba do copo com água. Glória a Deus. Muito obrigado por vocês estarem comigo até agora. Que Deus abençoe sua vida. E amanhã estaremos de volta com mais uma live. E amanhã, no nosso 18º dia. Hoje, no nosso 17º dia, nesta quinta-feira. Seja a tua quinta-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém.